dia a dia, nós pagamos boletos, fazemos investimentos e compramos parcelado. E tudo isso gira em torno de cálculos financeiros, como os juros, acréscimos, desvalorizações e, no caso de compras à vista, conseguimos algum desconto. Sendo assim, no vídeo de hoje falaremos sobre finanças. Olá, eu sou o Matheus. E eu sou a Piace. E esse é o Arlindo Cast. Hoje nós temos com a gente nossa convidada Sara, do primeiro C, e como entrevistado o professor Daniel. Bom, entrando com a nossa primeira pergunta, por que quando compramos um parcelado, muitas vezes tem juros? Então, assim, quando a gente fala um pouco de parcelamento, nós temos que lembrar o seguinte: o dinheiro ele perde valor mês a mês. Tá? Nós temos a chamada inflação. O que é a inflação? O quanto que o dinheiro desvaloriza no passar do tempo. Então, o que acontece? Você empresta o seu dinheiro para uma determinada pessoa. Quando ela vai te devolver, se ela não te paga os chamados juros, o que acontece? Quem saiu perdendo dinheiro? Você. Por quê? Seu dinheiro ficou parado. Então, para que serve os juros em si? Ele serve como uma forma de pagamento para que você receba de volta, né, por aquilo que você emprestou para alguém. Ou seja, se o seu dinheiro ficou parado, ele tem que fazer render. Sim. Se ele não rende, você perdeu. Tá? Posso fazer uma pergunta? Claro. Mas por que tem algumas lojas que fazem um parcelamento mesmo sem juros? O que elas ganham com isso? Na verdade, quando elas fazem o parcelamento sem juros, elas não estão ganhando, elas estão perdendo. Porém, para ela não perder de fato esse dinheiro, o que ela faz? Ela já deixa um determinado valor para que ela não perca com a desvalorização. Então, assim, ela já está ganhando mesmo que ela parcele. Ou seja, se você pagar à vista, é aquele valor. Se você parcelar, sai o mesmo valor. Ou seja, ela não está perdendo, na verdade. Quem sai ganhando desse lado, né, são os dois. Por quê? O dinheiro vale menos mês a mês. Você sai ganhando porque R$100 hoje é menos do que R$100 no mês que vem. Ele já deixa de valer isso. Só que assim, o dono da loja, né, o vendedor no caso, não o dono, ele já vai te passar o produto com um certo valor que a loja não saia perdendo. Ou seja, ele vai ganhar menos, mas não que ele vá de fato perder. Mas ele consegue fazer isso também por quê? Porque ele também consegue um certo acordo com a financeira, que mês a mês também passa a receber um pouco menos por conta disso. Então, quando você faz o parcelamento, você não está realmente pagando para a loja. Você está pagando para uma empresa financeira, uma instituição financeira por trás, que ela vai pegar e repassar esse valor. Mas se você for ver o valor da moeda em si, ambos saem perdendo e o cliente que sai ganhando. Mas eles nunca deixam de ganhar também. Né? Muito interessante saber. Bom, você quer fazer a segunda pergunta? Pode fazer. Como eu complementei a sua? Justo, acho justo. Bom, quando compramos um carro, depois de algum tempo, ele acaba desvalorizando, ele sofre uma desvalorização. Por que isso acontece? Bom, aquela coisa assim, quando nós compramos alguma coisa, seja o veículo mesmo, seja até mesmo um celular, você nunca consegue vender ele pelo mesmo valor. Por quê? Quando você compra, você está comprando um produto zero, que acabou de ser fabricado, ou então ele acabou de sair da embalagem. O que acontece? A partir do momento que você tirou da embalagem, ele já não é mais o novo. Ele passa a ser o chamado produto usado. O produto usado, ele perde valor por quê? Porque existe lá a depreciação por uso. O que seria isso, né? Depreciar por uso. É você falar, isso daqui não é mais novo, então ele não vale igual ao novo. Tirou da caixa, não é mais novo, é usado. Então, o que acontece? No passar do tempo, o produto vai depreciando. Por quê? Porque nós temos lá a chamada avaria de uso. O que é uma avaria de uso? Né? O desgaste.
o produto ele vai se desgastando. Você usa o carro, uma caminhonete, uma moto, vira e mexe, você tem que mandar para o mecânico. Por quê? Porque a peça ela desgasta. E esse desgaste faz também com que o produto perca valor. Onde nós temos aí essa desvalorização. Então, a desvalorização nada mais é do que a perca de valor por tempo de uso. Quanto mais tempo você usa, menor vai ficando o preço. E ela não vai ser aquela coisa assim de ano a ano, que nem a gente às vezes pensa. Ela pode ocorrer de mês a mês, de semestre a semestre, de acordo com a conservação do produto. Então, quanto mais você conservar, menor a depreciação. Mas ela ocorre de qualquer jeito. Então, um produto aí que você compra por R$10.000 hoje, daqui a um mês você vai vender, você não vende pelos mesmos R$10.000. Você vai vender por um preço menor. Por quê? Por causa da avaria de uso, o desgaste do produto pelo tempo de uso. Então, se tem um certo prejuízo, entre aspas, no produto por causa do uso, então também ele perde aí o seu valor. Então, mesmo se ele tiver... Se ele não tiver nenhum tipo... Se ele não tiver danificado de nenhum jeito, mesmo assim ele vai desvalorizar. Sim. Não importa o tempo, nada. Sim. Entendi. Sempre vai ter a desvalorização por causa da chamada avaria por tempo de uso. Então, quando você usa uma determinada coisa, o que acontece? Ela não está mais nova. Ela já tem uma sujeira, já vai aparecer um risco, né? Vai aparecer lá um desgastezinho, que nem você pega lá o celular, você fica muito tempo digitando numa certa parte do teclado, do seu visor. Então, o seu touch, ele fica o quê? Desgastado sempre naquela parte. Sim. O desgaste é menor na parte superior do que na inferior. Por quê? Por causa do desgaste. Então, mesmo que ele esteja bem conservado, existe o desgaste. E esse desgaste é o que desvaloriza. Mas por que, por exemplo, os carros mais antigos eles viram relíquia e se tornam mais caros do que antigamente? Bem colocado. A questão é, que nem você falou, vira relíquia. O que significa o termo relíquia em si? Significa que esse produto está em pouca quantidade no mercado. Uma relíquia é o quê? É um produto antigo, só que bem conservado. Se ele não tiver uma boa conservação, o que vai acontecer? Ele não vai virar relíquia, ele vai virar sucata. Então, a partir do momento que você faz com que o produto vire relíquia, ele é valorizado. Só que num caso de um carro, para ele virar relíquia, qual que é o fator que vai fazer com que isso aconteça? A chamada vistoria de verificação para que o carro esteja, para ver, né, se o carro vai estar em ordem ou não. Ou seja, você vai passar por uma série de análises rigorosas que vai falar, todas as peças do carro são originais. Ok, qual que é o período que o carro tem? Né? Quanto tempo ele tem? Esse carro aqui ele tem 30 anos de uso. Ok, está em bom estado, está tudo peças originais, tal, ele vira relíquia. Agora, virou relíquia. Aí digamos que o carro quebrou, você mandou fazer uma manutenção, já estou com ele de relíquia mesmo, está emplacado aí com a placa de relíquia. Ok, significa o quê? Que é aí que eu não posso vacilar. Por quê? Se eu pego lá e faço uma manutenção trocando uma peça original por uma peça paralela, na próxima vistoria, né, que ela é anual, eu perco essa placa. Aí ele deixa de ser a relíquia. Tá? Então, quando o produto é chamado de relíquia, ele passa a valorizar. Por quê? Porque significa que ele está em condições originais, não com a fabricação original, mas que ele está com as condições originais, com as peças originais de fábrica, e a partir disso, ela passa a valer mais. Porque também tem a questão que nós não temos mais aquela quantidade. Reduziu a quantidade da frota. É onde também valoriza o veículo. Por isso, por exemplo, que um Fusca 69, em bom estado de conservação, que ele esteja aí com peças originais, você pode chegar a comprar ele por 70, 80, 90 mil, às vezes 130 mil reais. É por conta disso. Por causa da manutenção feita nele, usando somente peças originais e não mais peças paralelas. E se você passar numa vistoria e for comprovado com laudos tal
de vistoria dos órgãos competentes, você consegue inclusive um emplacamento de colecionador, e com isso, o produto que seria aí de 70, 80 mil, pode valer em torno de 900 mil, 1 milhão. Ele supervaloriza. Ok? Eu faço a pergunta. Pode ser. Como que os empréstimos funcionam e por que aumenta tanto? Tá. Quando a gente fala de empréstimo, nós temos que pensar o quê? Qual tipo de empréstimo que eu vou fazer? Eu vou até uma instituição bancária, vou fazer um empréstimo em juros simples ou juros compostos? Depende. Tá? Então, ele pode crescer muito no valor ou não, dependendo da forma que eu empresto. Primeira coisa, para eu fazer um empréstimo, eu não vou na primeira casa financeira e já faço. Faço chamada pesquisa. Vou pesquisar qual é a melhor condição que eu vou ter. Quando você pega lá uma empresa financeira que ela te cobra em juros compostos, o que significa isso? Que ela está te cobrando juro em cima de juros no decorrer do tempo. Então, se você pega juros em cima de juros, com certeza uma coisinha pequena, né, vai virar uma bola de neve. Digamos assim, eu fiz um empréstimo de 5 mil reais. Os juros saem de 7% ao mês. Isso daí, hipoteticamente falando, porque dependendo da casa financeira vai te cobrar 13%, 14%. Dependendo da empresa, pode cobrar em cerca de 4%, 6%. Depende muito de como tiver a inflação no momento. Isso aí varia também para as negociações. Então, o que nós vamos ter? Que eu fiz um empréstimo lá a 7% em juros compostos. O prazo que eu tenho, digamos aí que seja de 24 meses. O que eu vou ter? Eu vou pegar esses 7%, vou somar com 100%, ou seja, vai ficar 107%, e vou elevar ele ao período que é 24 meses. Aí esse resultado que der nesse cálculo, né, esse 107% elevado a 24%, eu vou multiplicar lá com o valor inicial do empréstimo. É aí que vai dar aquele valor enorme. Agora, se eu pego ele em juros simples, por exemplo, eu não vou elevar. Eu vou pegar a minha taxa, vou multiplicar com o período, no caso aí, os 7% vezes os 24 meses. O resultado que deu nessa multiplicação, eu multiplico com o capital. E o resultado que deu, eu somo com o capital inicial. É aí que eu vou ter, então, um valor bem menor do que os juros compostos. Dependendo do caso, pode ser que dê um valor irrelevante de diferença. Dependendo do caso, dá uma diferença grande. Qual que seria a diferença entre juros simples e juros compostos? Diferença entre juros simples e juros compostos. Quando a gente fala de juros simples, por que ele é chamado de simples? Porque eu só vou trabalhar com multiplicação. Tá? A multiplicação, o que seria isso? Eu pegar, por exemplo, 4%. O que é 4%? 4 sobre 100. E multiplicar ele pelo prazo aí de, digamos, 60 meses. O que seria o 4 sobre 100 vezes 60? Seria 4 vezes 100? Vezes Não, 60, 4 sobre 100 vezes 60. É a mesma coisa que eu pegar 24 dividir por 10. Ou seja, isso daí vai ficar 2,4. 2,4 vezes o valor inicial. O resultado que deu, eu somo ele com o valor inicial novamente. Tá? Agora, se eu pegar em juros compostos, eu vou pegar esses 4%, eu vou somar ele com 100%, ou seja, eu vou transformar ele em 104%, 104 sobre 100, e elevar essa fração a 60. Então vai ser 104 vezes 104, 60 vezes, dividindo por 100 vezes 100, 60 vezes. Então vai dar um número bem maior. Tá? Então dá uma certa diferença. E esse resultado eu vou pegar e multiplicar pelo inicial, pelo capital investido, ou capital emprestado. É aí que dá a diferença. Às vezes a diferença entre um e outro
pode dar questão de centavos, se o valor for muito baixo. Se o valor for muito alto, pode dar em questão aí de 5, 10, 15 reais ou até mais. Aí, gente. Esse foi o nosso episódio de hoje, falando sobre finanças. Voltaremos logo mais com mais temas diversos para jovens. Muito obrigada pela sua visualização e tchau, tchau! Não esqueça de dar o like. Like!